Aleluia. Muito obrigado, irmã Bianca. E dou boas-vindas a todos vocês. Depois de uma pausa para aí de 2 semanas e voltamos aos nossos treinamentos. E conforme a irmã Bianca disse, nós vamos dar uma pausa sobre o temor ao Senhor e vamos focar nessa nova instrução ou nova direção que é o reino, porque todos nós, membros do Coração Bacia em Portugal, precisamos entender quanto mais cedo a nossa identidade e como devemos funcionar de acordo à mente de Deus. Então, durante os próximos treinamentos, vamos estar a focar no reino. E muito obrigado para todos os amados que contribuíram. Eu aconselho que esse treinamento seja gravado, porque vamos precisar dessas informações. E aqueles irmãos que puderem tirar notas, agradecia, porque você vai precisar. Eu digo a vocês várias vezes, e vou insistir a tocar nesta tecla: sofrimento é uma opção, não é o plano de Deus. O sofrimento é uma opção. Deus trouxe a solução através da luz da sua palavra. Se nós desprezarmos a palavra, nós vamos sofrer. Provérbios capítulo 13, versículo 13 diz que aquele que despreza a palavra perecerá. Quer dizer que o sofrimento abraça aquele que despreza a palavra. O que Deus espera de nós é praticantes, não ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Essa noite nós vamos começar com exatamente como tudo começou. Viu? O nosso homem de Deus, o pastor Cristo Aquilome, no domingo, dia 12 de abril deste ano, ele convocou todos os membros da Coração Embassy em toda a parte do mundo para um culto global, um culto especial. E nós nos lembramos desse culto, acho que levou para aí 1 hora, e a razão pela qual era comunicar essa instrução divina. E essa instrução, segundo o que ele nos disse, eu me lembro bem, há 3 anos atrás, estava na Nigéria, quando ele falou que aquilo que o Espírito de Deus falou para nós. E eu me lembro, eu estava lá. Só que, por razão estranha, nós não entramos na instrução. Passaram 3 anos e meio. E o Espírito de Deus voltou a lembrar o pastor. E o pastor convocou este culto global. E lá ele explicou que há 3 anos atrás, o Espírito de Deus, no IPPC, na Nigéria, instruiu que nós deixássemos de funcionar como uma organização e passássemos a funcionar como um reino. E ele começou a explicar e disse que daria mais luz. E nós fomos para a Nigéria, para o MBTC, o treinamento dos pastores, o ICLC, a Conferência Internacional dos líderes das células. Então, lá ele deu mais luz. Viu? Por isso é que o nosso altamente estimado pastor da zona, ele
decidiu a zona toda tem que se rever a essa direção. Eu, como pastor em Portugal, por isso é que dei uma pausa nos treinamentos sobre o temor ao Senhor, que é para focarmos. Porque o meu desejo é todo membro em Portugal tem que se rever a essa instrução. Todo membro. Porque há benefício nisto. Está a perceber? Por isso é que estamos a investir nesses treinamentos. Agora, não te esqueças, isto não é uma ideia do pastor Chris, mas uma instrução divina. Está a perceber? Porque o pastor Chris não disse, eu tenho essa ideia, quero apresentar a vocês. Ele disse que há 3 anos e meio o Senhor me disse para nós pararmos, deixarmos de funcionar como uma organização e passarmos a funcionar como um reino. Então, escreva bem isso. Não é ideia do pastor Chris, mas uma instrução de Deus para conosco. O que significa todo membro tem que se rever a essa instrução divina. Aleluia. Então, a nossa igreja em Portugal vai funcionar como um reino, não como uma organização. Tudo que nós fazíamos na igreja como organização, tudo que nós fazíamos. Agora, para a melhor compreensão, nós temos que mostrar, é aquilo que o pastor Tony estava a fazer ontem, como é que uma organização funciona e como é que um reino funciona. Está a perceber? Como é que um reino funciona. Há muita coisa na ignorância, há muita coisa, preste atenção no que o pastor está dizendo, como filho de Deus, por isso é que Deus nos pede para nós não imitarmos o mundo. Nós vivemos no mundo, mas não somos deste mundo. Portanto, não devemos imitar o mundo. Mas na ignorância, nós pegamos algumas coisas. Está a perceber? Pegamos algumas coisas. Vou dar um exemplo. O irmão Américo mencionou. Nós tínhamos a posição de CEO. Normalmente, as organizações do mundo é que têm essa posição. No reino, essa posição não existe. Mas no ministério, e o ministério, Christ Embassy, não é ideia de Deus. Não nasceu do pastor Chris, nasceu de Deus. Deus confiou o pastor Chris com esta visão. Só que é aquilo que o pastor está a explicar. Na ignorância, nós pegamos algumas coisas do mundo e trouxemos para casa para implementar a visão. Só que Deus é bom, Deus é misericordioso e é paciente. E chega uma fase, Ele vem nos corrigir. E este é o momento. Então, nós temos que corrigir, remover tudo que copiamos do mundo. Remover. Porque nós não precisamos. Então, esta posição, CEO, nós vimos isso. Quase todas organizações, quase todas, têm essa posição. E nós no Ministério temos isso. E hoje em dia já não temos essa posição. Temos a posição do primeiro-ministro. E quem está a ocupar esse lugar é a pastora IMC. Hoje já temos o primeiro-ministro, já não temos CEO. Isso quer dizer que já o pastor Cristo já começou a implementar as coisas. Agora, não tenho certeza se vai ser no próximo treinamento ou no treinamento a seguir. Eu vou revelar aos irmãos as posições, as alterações das posições. Hoje nós temos posições como executivo, ministros executivo, e tudo isso está na Bíblia. Tudo isso está na Bíblia. Estás a perceber? Toda posição, tudo que você está vendo novo no ministério, não é ideia do pastor Cristo, é inspiração divina. Está tudo na Bíblia.
O que significa, desde que o ministério começou há mais de 40 anos atrás, nós não tínhamos que pegar nada lá fora. Mas é aquela coisa, tá percebendo? Você está naquela rotina e vai pegando as coisas. Viu? Tem um versículo que eu vou vos mostrar, que é interessante. O Espírito de Deus colocou isso no meu coração agora. É interessante. Aleluia. Conseguem me ouvir? Amém, pastor. Glória a Deus. Querem ver essa escritura? Amém. Amém. O vosso amém não convence. Se não querem, eu não vou mostrar. Amém. Eu só vou mostrar para os violentos na fé. Amém. Eu pronto para receber, meu Jesus. Então, vamos lá. Vê o livro de Atos, capítulo 17, versículo 30. É interessante, você está a falar e o Espírito Santo também está a falar contigo. Quem já encontrou? Atos, capítulo 17, versículo 30. Amen. Já tem mais escritura. Um voluntário. Amém, pastor. João Américo. Amém. Atos 17:30, estou a ler da versão ACF, diz: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. A palavra arrependam é mudança. É como deixa de fazer o que você está a fazer. Está a perceber? Em outras palavras, dá as costas àquilo que você estava a fazer. Em inglês é turn around. Vira. Dá as costas àquilo que você estava a fazer. E foca na nova coisa. Estás a ver? E nós vimos ali claramente, no tempo da ignorância, é que nós fazíamos as coisas, copiávamos e pegávamos algumas coisas do mundo. Era o tempo da ignorância. E Deus chamou-nos a atenção através do nosso homem de Deus. Agora, o que é que temos que fazer? É corrigir, deitar tudo que é do mundo e pegarmos tudo que é do reino. Porque no reino de Deus nós não precisamos nada lá fora. E depois, eu disse a vocês, o único relacionamento que nós temos com o mundo é ganhá-los. Escreva isso. O único relacionamento que nós temos com o mundo é ganhá-los. Nós não somos amigo do mundo. Está a perceber? O único relacionamento que nós temos com o mundo é ganhá-los, porque nós somos a luz e eles são as trevas. E a nossa luz tem que resplandecer nas trevas e ganhá-los, transferi-los das trevas para a maravilhosa luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão Américo, leia novamente, que é para os irmãos poderem. E a versão é que? ACF. Leia novamente. Amém, pastor. ACF. Amém. Diz assim a palavra em Atos 17:30. Mas Deus,
não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Então, Deus não levou em conta aquele período que nós éramos ignorantes de certas coisas. É aquilo que eu disse há bocado, na ignorância, nós pegamos algumas coisas, só que Deus nos chama a atenção, diz, para, e estamos a fazer essa mudança. Aleluia. Quem entendeu? Amém, pastor. Amém, pastor. Agora, vamos lá. A definição do reino. O que é o reino? O que é um reino? Fica atento, eu vou colocar no chat do grupo, que é para quem puder tirar fotografia, quem puder escrever, pode escrever rápido. Já viram? Então, o que é que nós temos aqui? O que é o reino? Um reino não é um território físico e geográfico, mas uma realidade espiritual dinâmica. Viram? O reino não é um território físico e geográfico, mas uma realidade espiritual dinâmica. O reino de Deus é o reino ativo. Desculpa, é o reinado ativo de Deus, onde a sua glória, bondade e ordem divina se expressa no coração dos crentes. Uau! Isso quer dizer que você, nascido de novo, carregas o reino de Deus contigo. Sendo cidadão do reino de Deus, você carrega, você representa o reino de Deus no teu local do trabalho, no bairro onde você vive. Você representa. O que significa, você tem que velar pela tua conduta, como você fala, o teu caráter, a tua atitude. Está a perceber? Você vê, ela é expressa no coração dos crentes. No local do trabalho, você tem que expressar. Tem que expressar a tua identidade. Você é cidadão do reino. Está a perceber? Você nasceu do reino. Vê Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Então, tira nota dessa definição. Tira nota dessa definição. Você vai precisar desta definição. Apocalipse. Apocalipse 1:6. O que é que ela Amém. diz? Diz assim a palavra de Deus. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Dá para você personalizar? Amém, pastor. Uhum. E Ele, Ele quem? o Senhor Jesus, Deus, Ele Deus. Não percebi. Não. Ele, o Senhor Jesus, sim. Não. O Senhor Jesus. Você diz, você tem que personalizar isso. Eu quero te ajudar isto a descer no teu espírito e a renovar a tua mente. Está a perceber? Amém. Agora, nós acreditamos, você vê, como é que nós nascemos de novo? 2 princípios. Você creu no coração e declarou com a tua boca. Então, o que o pastor está a tentar? Criar uma imagem, porque o retrato
Você precisa do retrato para poder criar, porque o teu poder imaginativo é a tua habilidade criativa. Então, com a informação que você recebe da palavra de Deus, você tem o direito de criar. Porque a tua mente é uma ferramenta e a palavra de Deus é o material. Se você juntar os dois, você consegue construir um império. Amém. Estás a perceber? Agora, personaliza isso. E me fez um rei Uhum. e um sacerdote para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Coral. Deixa aquilo para fogo. Irmão Maciel José, o microfone está aberto. Vê para isso. Então, eu posso falar que Deus, desculpa, o Senhor Jesus fez o Américo rei e sacerdote para Deus. Amor, estou aqui. Wonderful. Irmã Bianca, Sim, pastor. esse microfone tinha que estar ligado. Amém, pastor. Então, eu posso declarar aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo fez o Américo rei para Deus. Não. Imagina se o irmão Américo entender essa realidade e reconhecer esta verdade e andar consciente desta realidade. O que é que vai ser do Américo? Então, o problema não é com Deus, o problema é conosco. Então, vê para aqui. Deus fez. Desculpa, o nosso Senhor Jesus Cristo fez-nos. Nós somos. Estás a perceber? É uma identidade. Isto é uma identidade. Conforme você diz que eu sou brasileiro, eu sou português, eu sou moçambicano, eu sou angolano, você é um cidadão do reino. Porque assim Jesus te fez. Vê João capítulo 1, rapidamente. João capítulo 1, versículo 12 a 13. Amém, pastor. João 1, de 12 a 13. Sim. Diz assim a palavra. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, Yeah. aos que crerem no seu nome, Uhum. os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, Uhum. mas de Deus. Amém. Isso quer dizer que o Américo nasceu de Deus. Viram isso? O Américo nasceu de Deus. O que isso significa? O cão gera cão. O gato gera gato. O ser humano gera ser humano. E ali diz que o Américo não nasceu do sangue, nem da vontade do varão, do homem, mas nasceu de Deus. Isso quer dizer que Américo é Deus. Estás a perceber isso? Isso quer dizer que Américo é Deus. Porque você nasceu de Deus. Américo é Deus. Então, Jesus te fez rei. Você é um rei.
provavelmente, porque eu já tenho algo preparado para hoje e para o próximo treinamento, provavelmente no treinamento a seguir, que será o terceiro, eu vou falar de um segredo, porque a irmã Fátima disse algo importante. Aqueles que vivem ou viveram no país que é governado pela monarquia entendem melhor. Então, nós, conforme vocês sabem, fomos enviados do Reino Unido para Portugal, para começar para estabelecer a visão do nosso homem de Deus cá em Portugal. Então, foram muitos anos e nós conhecemos a história. E nós sabemos quem é o rei e quem é o príncipe ou uma princesa. Só que esta princesa ou o príncipe, quando é enviado, eu não quero falar isso agora para não coisa, vou mostrar isso no terceiro treinamento, viu? Onde eu vou mostrar certas evidências, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Nós somos reis. Agora, por que nós somos chamados rei agora? Amanhã, quando formos arrebatados, você vai continuar rei? Eu fiz uma pergunta. Vamos deixar isso para a terceira aula. Vamos reinar com ele, não, pastor? Então, não, você já é. Só que você vai lhe ver. amém. Você já é. Está a perceber? Só que eu estou a dizer a posição, o título. Você vai continuar rei? Ou o que é que vai acontecer? Rei recriado, pastor. Rei recriado? O que é isso? Deixa para a terceira semana. Eu vou mostrar isso. E vocês vão ser tremendamente abençoados. Está a perceber? Maravilhoso. Então, vamos voltar aqui. Você vê, o reino, vou dar de novo a definição. O que é o reino? Um reino não é um território físico e geográfico, mas uma realidade espiritual e dinâmica. Estás a perceber? É uma realidade. É uma realidade. Isso quer dizer que sendo uma realidade espiritual e dinâmica, isso quer dizer que todo cidadão do reino anda consciente desta realidade. Anda consciente. Pois o reino de Deus é o reinado ativo de Deus, onde a sua glória, bondade e a ordem divina se expressa no coração dos crentes. Isso quer dizer que todo crente nascido de novo está qualificado para manifestar o reino de Deus. Viram isso? E este é o nosso ano da manifestação. Isso quer dizer que, através desses ensinamentos, você vai manifestar o reino de Deus no teu trabalho. Você vai manifestar o reino de Deus, porque o reino de Deus está no teu coração. Vê, e eu mostrei um bocado no Apocalipse que Jesus te fez. Agora, vê 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira de Pedro. Conseguem me ouvir? Amém, pastor. Bom, 1 de Pedro. Capítulo 2, versículo 9. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis
as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é isso? Responsabilidade. Amém. Veja isso. Isso quer dizer que o Américo tem uma responsabilidade para com Deus. Jesus não te fez rei só por fazer. Tens uma responsabilidade. Por isso é que a nossa atitude tem que mudar. A nossa atitude tem que mudar. Ele te fez rei. E esse reinado está no teu coração. E você tem que manifestar. Porque você tem essa responsabilidade. Então, ele diz aqui. Mas vós sois a geração eleita. Quando é que essa eleição se realizou? Ele diz que você foi eleito. Quando é que a eleição aconteceu? Já pensaste nisso? Você foi eleito. Por isso é que Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz que antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, ele te conheceu. Ele te conheceu. E além dele te conhecer, ele te chamou pelo teu nome. E te deu responsabilidade. Te deu responsabilidade. E no livro de Efésios, nós vimos, o Paulo diz que antes da criação, Deus te conheceu. Isto é grande. Então não tem como você escapar de Deus. Estás a perceber? Não tem como você escapar de Deus. Porque você foi eleito. Você está no ofício agora. No qual ofício? De rei. Porque você foi eleito. Agora, você foi eleito para uma finalidade. Com um propósito. Esta noite o pastor já está te revelando o teu propósito. Se você não tinha ideia por que você veio ao mundo, está aqui, está claro. Por que você veio ao mundo? Estás a perceber? Olha aqui, está claro. Se você não... Por que você insiste? Por que você veio ao mundo? Está aqui. Você foi eleito. E quem estou? És um sacerdote real. Sacerdote real. Isso quer dizer que você faz parte da família real. E não é esta família real do Reino Unido, da Inglaterra. Não. De Deus. Acho que você ia gritar amém. Amém. Está a perceber? Não, há certas revelações. Amém. Há certas revelações que te leva a falar em língua, a pensar. Estás a perceber? Você faz parte da família real. Uau! És uma nação santa. O povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo. Wonderful. Agora, para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é grande. Está a perceber? Olha para o espelho e bate no peito e diga: eu sou grande. Eu sou grande. Eu tenho um propósito e vou realizar esse propósito. Eu não vou sair deste mundo sem antes realizar o meu propósito. Está a perceber? Agora, é importante nós ensinarmos isso. É importante nós ensinarmos isso. Porque se nós não ensinarmos, muitos não vão saber e não vão realizar. E depois, amanhã, quando forem arrebatados, vão ser cobrados. Jesus vai te perguntar o que é que você fez com aquilo que eu te dei, com aquilo que eu te fiz. E o que é que você vai dizer? Graças a Deus, em Portugal, Deus está a nos dar essa oportunidade de treinarmos os irmãos. E esse treinamento vai te equipar para você exercer o teu papel.
Vê o livro de Samuel, 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 25. Primeira de Samuel, Amém, pastor. 1 de Samuel 10:25 diz: E declarou Samuel ao povo o direito, do reino, e escreveu-o num livro, e pô-lo perante ao Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. o que é que nós vimos aqui? Eu vou aconselhar os irmãos a fazer um estudo deste capítulo. O que é que nós temos aqui? O povo, Deus tirou o povo do Egito e estava a conduzir o seu povo. E eles pediram. E provavelmente no próximo treinamento vou dar mais luz nisto. Eles pediram, mas Deus já tinha predestinado. Está a perceber? Só que eles pediram antes do tempo e exigiram. Por isso é que nós temos que ter atenção. No Romanos 12, versículo 1 a 2, ele diz para nós não nos conformarmos com o mundo ou o sistema do mundo. E pede-nos para nós renovarmos a nossa mente para descobrirmos 3 coisas. Qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Você pode pedir algo a Deus. Está a perceber? Você pode pedir algo a Deus. Por exemplo, eles pediram um rei. Era algo agradável. E Deus aceitou. Mas não era o plano perfeito de Deus. E houve consequências. Então, tens que ter atenção na qualidade de filho de Deus. O que é que você pede? Por isso é que você tem que conhecer as Escrituras. É aquilo que eu digo sempre a vocês. Vocês devem fazer leitura, estudo e a meditação da palavra de Deus todos os dias. Então, o que é que nós vimos aqui? Eles insistiram, pediram, e o Samuel até ficou chateado, e Deus veio falar com Samuel, o profeta Samuel. Disse, não é a ti que rejeitaram, é a mim. Dá-lhes o que eles estão a pedir. E o profeta Samuel foi e ungiu o Saul, que foi o primeiro rei. E o Saul entrou no ofício e começou a exercer como rei. Mas, vê para isso. Aqui no versículo 25, nós vimos o Samuel não somente ungiu o rei Saul e deixou o povo assim no alheio. O que ele fez? Irmão Américo. Amém. Ele escreveu um livro. Além dele escrever, tem algo que ele fez. E colocou perante ao Senhor. Não, ele primeiro declarou primeiro explicou. ao povo, amém, o direito do reino. Sim. Primeiro explicou ao povo. Você vê, ele acabou de ungir o Saul como rei. Então, o povo precisa entender como é que funciona o reino. Está a perceber? Por isso é que ele explicou. O reino de Deus funciona assim. E depois, além dele explicar, escreveu no livro. Estás a perceber? Como quem diz, qualquer dúvida, está aqui o livro. O modelo, o manual. Que é para amanhã vocês não copiarem nada lá fora. Estão a entender isso? Amém, pastor.
Então, isto é muito importante. Por isso é que o pastor, o nosso homem de Deus, disse que os pastores nas igrejas vão dar sequência daquilo que ele começou. E o nosso altamente estimado pastor da zona já fez no domingo e vai voltar a fazer na quarta-feira. E eu comecei os treinamentos nesse sentido. Então, você deve se rever nisto. Na qualidade de cidadão do reino, você deve se rever. Porque existem os princípios estabelecidos por Deus. Nós vimos aqui o profeta Samuel não ungiu e deixou. Explicou ao povo o que esperar. E depois escreveu no livro. Como quem diz, em qualquer momento vocês podem vir consultar. Aleluia. Agora, tem 3 coisas que eu já venho a ensinar desde o princípio do ano. Para você funcionar como cidadão do reino, você precisa de 3 coisas. Você precisa de 3 coisas. E, primeiro, é o entendimento. Primeira coisa é o entendimento. E se você reparar nos Salmos 119, versículo 30, ele diz que a exposição da palavra de Deus dá luz e dá entendimento. Isso quer dizer que para você entender como funciona o reino, a própria palavra de Deus vai te dar esse entendimento. Só que tem uma atitude tem uma atitude que é necessária do teu lado. É aquilo que o Salomão nos diz no Provérbios 4, versículo 7. Ele diz que a sabedoria é a coisa principal. Está bem? Ele diz que adquire a sabedoria. Depois ele diz, para você investir, empregar tudo que você tem, tudo que você possui, na busca de quê? Do entendimento. Como quem diz, Jesus foi feita para você sabedoria, mas se você não tiver entendimento como funciona essa sabedoria, não vai valer de nada. Jesus te fez rei. Se você não tiver entendimento como você deve funcionar como rei, não vai valer de nada. Estás a perceber? Então você tem que investir no entendimento. E esses treinamentos é aquilo que o Salmos diz, a exposição da palavra. A palavra de Deus está a ser exposta a ti. Tem que dar luz e entendimento para você funcionar. Estão a perceber? A segunda coisa, reconhecimento. Você tem que reconhecer que você é rei. Ninguém vai fazer por ti. Você tem que reconhecer isso. Que você é rei. Eu sou rei. Por isso é que eu estou a dizer, irmão Américo, personaliza as escrituras. Porque você é rei. Não é uma promessa. É um estado. Você é. Se você reparar no livro de Filemão capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, para que a manifestação da tua fé se torne eficaz pelo reconhecimento de tudo o que há de bom em ti, em Cristo Jesus. Está a perceber? Para que a manifestação da tua fé seja eficaz. Está a perceber? Para que a manifestação da tua fé, a manifestação do teu estado, o teu reinado, seja eficaz, uma coisa é necessário: reconhecimento de tudo que há de bom em Cristo Jesus. Isso quer dizer que aquilo que você recebeu de Jesus Cristo, aquilo que Jesus te fez, você tem que reconhecer.
olha para isso. Se eh, 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 se passarem como é que é isso? Isso aqui do herdeiro. Este documento do herdeiro. Um testamento. 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 Se passarem um testamento a ti, vamos supor, o pai ou alguém deixou um testamento. Você precisa levar esse testamento em algum sítio. Quem sabe? Quem sabe? Onde é que você leva o testamento? No notário. Cartório. No cartório. Para quê? Reconhecimento. Estás a perceber? Porque você tem que passar por um processo. Então, Jesus te fez um rei. Agora, você precisa passar por esse processo, reconhecer isso. Se você não reconhecer, se você desprezar isso, não vais viver. Não vai desfrutar. Você vai descobrir, quando você for arrebatado, é que você vai descobrir lá nos céus o que você é, o papel que você ia exercer aqui na terra. Então, meu irmão, primeiro, entendimento. Você tem que investir. O Salomão diz, emprega tudo que você tem na busca do entendimento. Segunda coisa, reconhecer. Reconhecer. Porque você já estás a operar. Você já é um rei. Você precisa reconhecer. E a terceira coisa, consciência. Consciência. Muitos de vocês, quando estão a viajar ou quando vão fazer shopping, se você vai para o shopping e você precisa usar a casa de banho, ou você vai fazer compra, por que você não vai para os homens? Por que não vai procurar roupa na secção das mulheres? Consciência. Por que você não usa a casa de banho das mulheres? Consciência. Está a perceber? Você nem precisa pedir informação. Você vai direito para lá. A consciência. Estás a perceber? A consciência. Então, você precisa renovar. Você tem que chegar a esse ponto onde você está consciencializado do reino. Você está consciencializado desta realidade. Você é um cidadão do reino. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Américo, vê Isaías, capítulo 9, versículo 6 a 7. Amém, pastor. Isaías 9, 6 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. 7. E do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos para isto. Olha, se você não entender esse versículo, prepara-te. Esses ensinamentos, você vai voar. Tá a perceber? O canguru não anda. Esse versículo tem algo lá dentro que vai produzir no teu espírito. Você vai te rever a saltar e a voar. Prepara-te. Prepara-te. Tá a perceber? Prepara-te. Se você pensava que esse versículo é para Natal,
Estás enganado. Prepara-te. Ele diz, afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. E o governo está sobre os seus ombros. Governo. Governo. Está a perceber? O rei tem o seu governo. O rei tem o seu governo. Ele diz que o governo está sobre os seus ombros. Cabeça, os ombros. Prepara-te. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno. Que nome? Menino. Imagina um menino acabou de nascer a carregar esse nome todo. Wonderful. Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Versículo 7. Ele será descendente do rei Davi. E o seu poder como rei, escreva isso, o seu poder como rei se multiplicará. Wonderful. O seu poder como rei se multiplicará. Durante esse treinamento você vai ver coisas. O seu poder. Esse treinamento vai ajudar-te a reconhecer a potência que você é, o poder que você tem, o investimento que Deus colocou em ti. Esse treinamento vai produzir isso em ti. Você é poderoso. Não há nenhuma força aqui na terra que possa te parar. Não há nenhuma força. Eu vou te mostrar que Satanás e os demônios têm medo de você. Só que você não sabe. Estás a perceber? E eles apoderam-se por você não conhecer a tua verdadeira identidade. O governo vai fazer o quê? Multiplicar. O seu governo, o seu reino vai multiplicar sobremaneira e haverá plena paz em todo o seu reino. Conforme eu disse, nos próximos treinamentos vamos começar a cavar. Hoje, o que é que estamos a fazer? Estamos a colocar o alicerce, que é para suportar o edifício que vamos construir. A partir do próximo treinamento, começamos a construir. Eu queria trazer você a compreensão, que é para você poder colocar um alicerce sólido, que é para aguentar o edifício. Aleluia. Antes de nós terminarmos, eu quero mostrar algo que o nosso altamente estimado pastor da zona nos deu ontem. A diferença entre uma organização e um reino. Ele diz que uma organização é criada para atingir um objetivo. Ela tem origem da mente humana. Uma organização é criada para atingir um objetivo e essa organização tem a origem humana. Agora, o reino é um organismo, é orgânico e cresce. Está a perceber? E cresce.
O que é que faz crescer? A graça. E tem algo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Você precisa entender isto. Ai! Meu Deus. Fala em língua. Oh, chata cabra cubo chata. Oh, chati bayanto cerebronde. Braco buchataka. Mate suya paraska. Paco bushaka. Rakuze parabando. Mekatia. Ratasia baku shaka. Rida bayasku. Oh, shata katulu roku bushaka. Korobo korobo bushaka. Makolo Mantos Rakabash Lobo Kobush Lebro Solibandi Calamantos Sukuto Oh Zedebra. Hallelujah. Hallelujah. Vê para isso. Vê o que é que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Vê para isso. Oh Deus. Você. Ai. Aleluia. Ai. Não há ninguém que possa te derrotar. Não há ninguém. Não há sistema neste mundo que possa te derrotar ou te controlar. É impossível. É impossível. Vê para isso. Jesus te fez rei. Isso quer dizer que você nasceu dele. E nós vimos há bocado no João, capítulo 1, que você nasceu de Deus. Você nasceu de Deus. Você nasceu de Deus. Oh, Jesus Cristo, faz os teus filhos entenderem isso. Você nasceu de Deus. Agora, Deus está a dizer a ti essa noite, tudo que vai nascer de ti já venceu o mundo. Porque você é cidadão do reino. Tudo que nasce de ti já venceu o mundo. Ai, ai. Tudo que nasce de ti, toda a ideia de empresa, tudo que nascer de ti já venceu o mundo. Não há sistema que vai te controlar. Nada. Porque você é cidadão do reino. Ai. Prepara-te. Vem coisas grandes para você. Prepara-te. Estás a perceber? Ninguém vai te resistir. Ninguém vai te resistir. Prepara-te. Está a perceber? Prepara-te. Ninguém vai te resistir. Jesus. Caísco Prakuski. Oh, Jesus. Te fez rei. Agora, tudo que nasce de ti vence o mundo. Tudo que nasce de ti vence o mundo. Tudo que nasce de ti. Prepara-te. Você vai receber ideias. Não olha para essa ideia de forma a ignorá-lo. Não. Se nasceu de ti, já venceu o mundo. Se nasceu de ti, já venceu o mundo. Não te esqueças. Vimos há bocado no Isaías 9, versículo 7, onde ele diz que o seu poder como rei vai fazer o quê? Multiplicar. Multiplicar. Estás a perceber? Então, tudo que nasce de ti vence o mundo. Vence o mundo. Manto seque bracobosha. Por isso é que a visão do nosso homem de Deus, não há demônio, não há sistema, não há governo neste mundo que consegue parar o nosso homem de Deus. Porque nasceu de Deus. Nasceu de Deus.
E já venceu o mundo. A visão do nosso homem de Deus, a visão que nós representamos em Portugal, já venceu Portugal. Já venceu todo o sistema em Portugal. Você pode sair de Lisboa para ir para o Porto, começar a visão. Vai funcionar. Estás a perceber? Aleluia. Chata cabraia. Conforme eu dizia, o reino tem origem de Deus. Um reino não começa com uma reunião de negócio, nasce de Deus. Está a perceber? Uma organização começa a ter reunião de 2 ou 3 pessoas ou mais. Dê-me um segundo. Aleluia. Então, a organização nasce entre ideia, 2 pessoas ou mais reuniram e a organização nasceu. Mas o reino nasce de Deus. Nasce de Deus. Por isso é que no Apocalipse nós vimos que Jesus nos fez reis para Deus. Para Deus. Estás a perceber? Para Deus. Aleluia. Agora, o reino é liderado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei dos Reis. Há bocado, o irmão Rocha leu o versículo no Hebreus, onde ele diz que no reino temos que fazer as coisas com ordem. Por isso é que o pastor está a ensinar, a explicar como é que o reino funciona. Você deve se rever a fazer as coisas devidamente, porque senão você pode sofrer dano. Porque Deus é Deus de ordem. Está a perceber? Deus é Deus de ordem. Você é cidadão do reino, você tem que fazer as coisas com ordem. Não é de acordo com o teu pensamento. Não é de acordo com as tuas emoções. É de acordo com os princípios que nós encontramos no reino. Você não age de acordo com a tua emoção. Hoje eu estou bem, vou servir. Amanhã não me apetece. Não. Um cidadão do reino, ele vive de acordo com os princípios do reino, não de acordo com as emoções. Aleluia. Acredito que conseguimos preparar o terreno e colocar um bom alicerce para no próximo treinamento começarmos a construir. Não te esqueças, o pastor te disse, a tua mente é a ferramenta e a palavra de Deus é o material. E aquilo, procura garantir que a tua mente esteja apto, porque eu vou trazer muito material para você construir. O império que você vai construir depende de você. Eu vou dar todo o material. Ferramenta você já tem, que é a tua mente. Eu vou dar todo o material que for necessário para você construir aquilo que Deus predestinou para a tua vida. Aleluia. Muito obrigado pela oportunidade de nós termos esse momento de treinamento
antes de nós terminarmos, e temos a oração às 22, durante 15 minutos, das 22 às 22h15. Mas antes vamos passar para alguns anúncios importantes. Sabemos que correntes de cura